7h30 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje dia 10 de maio de 2021, voltamos ao vivo hoje com o vereador Anderson de Matos, né, presente conosco aqui, é sempre, né, muito bom poder recebê-lo, vereador, mais uma vez, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição, bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, Luísio, bom dia para toda a audiência do Folha no Ar. Um prazer poder estar aqui com vocês e com a audiência de vocês. Muito obrigado. Obrigado a você, vereador. A gente marcou. Na verdade, o que levou a gente a marcar inicialmente foi a questão de Lagoa de Cima, né? Uma entrevista do pessoal do Sofiati aqui. Na segunda-feira da semana retrasada. Não foi isso, Nogueira? Foi isso. O dia 20... Deixa eu ver aqui. Achar aqui. Dia 26 de abril. Mas ele fez uma série de avaliações do quadro nacional, do quadro local. E o Sofiati, todo mundo conhece, é um ambientalista, é historiador, né? Falou do projeto que eu, para ser sincero, até então desconhecia. Turístico lá de Lagoa de Cima. E aí, tão logo ele falou, fez as críticas dele. Eu aqui no ar, como a gente sempre faz, oferece espaço contraditório, o jornalista só se monta com contraditório. Liguei para você, então logo acabou a entrevista e a gente marcou. Mas depois teve... Esse vai ser o assunto do bloco seguinte. A gente marcou para esse bloco, a gente fez uma sequência aí. A gente publicou uma matéria de análise no dia 1º de maio, no sábado, retrasado também, uma matéria pegando declarações de vereadores, inclusive sua, na tribuna da Câmara, em sessões na tribuna da Câmara, sobre a discussão da pandemia da Covid, e levamos essas declarações à análise de... Foram 7 vereadores, né, que tiveram suas declarações analisadas, inclusive você, para 7 especialistas da ciência. O biólogo Carlos Bacelar, do Laboratório Plínio Bacelar, moda, no interior do estado do Rio, não só de Campos, como no interior do estado do Rio. O cientista político e sociólogo Jorge Gomes Coutinho, professor da UF Campos. O historiador João Monteiro Pessoa, professor do IFE. O economista José Alves de Azevedo Neto, professor da Universo. O biólogo Leandro Monteiro, professor da UENF. E o médico infectologista Nélio Artiles, que é uma referência aqui de infectologia em Campos, na região. E a declaração sua, eu começo por aí, Anderson, se me permite. Eu vou ler aqui a declaração sua, feita no dia 13 do mês passado, falando na tribuna. Abre aspas, Anderson de Matos. Queria falar do artigo científico que diz que o lockdown não diminui o número de mortes por Covid-19. O artigo publicado na revista Scientific Reports, do grupo Nature, por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve repercussão internacional ao afirmar que o lockdown não diminui o número de mortes por Covid-19 em diversos países no mundo. Antes, o cientista Mike Levy, da Universidade de Stanford, vencedor do Nobel de Química em 2013, também falou contra o lockdown. E há quem deixou de ser tratado por outras doenças. Existe uma série de estudos científicos de pessoas renomadas da ciência que comprovam que é um tipo de medida que desencadeia uma série de outros problemas, sem contar a questão econômica. Declaração sua, na tribuna da Câmara, no dia 13 do mês passado. Vamos para a primeira análise. Eu gostaria que você fizesse uma análise da sua declaração. Carlos Bacelar. Tudo que eu disse. Não, é só para que o ouvinte pode não... Sim. Da matéria não está lembrando. Né? Agora. Porque, mas Aloysio. Pois não. Nogueira, os ouvintes que nos acompanham. Não há unanimidade na ciência com respeito ao lockdown. Não é unânime. Quando eu ou qualquer outra pessoa, qualquer colega vereador fala com base não em uma opinião, não é subjetivo. Até porque quem somos nós para contrariar a ciência? Mas existem outros cientistas, por exemplo, houve nos Estados Unidos
uma união de mais de 6 mil especialistas. Você falou aí de, acho que 6 especialistas aqui nosso da Redondeza. Nos Estados Unidos, houve uma união de mais de 6 mil especialistas e cientistas que se posicionaram contra o lockdown. Ou seja, quando você fala contra o lockdown, você não está sendo negacionista, você não está indo contra a ciência. Você tem um posicionamento, você tem uma medida restritiva que é adotada, que vem sendo adotada em meio à pandemia, e que se trata de uma medida que não há unanimidade entre especialistas e entre a ciência, os cientistas. Então, quando a gente fala, nós falamos com base no que esses outros cientistas falam. Então, se é negacionista, se é ser negacionista, se é ir contra a ciência falar isso, então o que vem de lá para cá na contramão, que é favorável ao lockdown, é a mesma coisa também. Eles também estão sendo negacionistas, eles também estão sendo contra a ciência. Justamente não por causa de uma opinião, mas por conta dessa falta de unanimidade. Não há unanimidade com respeito ao lockdown. E aquilo, né, Aloysio? Se nós pararmos para verificar a situação, você vai ver que o lockdown ele é adotado, daqui a pouco volta, daqui a pouco adota de novo, e a situação permanece, não muda. Aí você parte para aquela máxima de você utilizar o bom senso. Se a gente adota uma medida e ela não resolve o problema, e ela traz um outro grande, mas grandíssimo problema, que é o problema econômico, que é o problema da fome, então a gente tem que equilibrar. O que, na verdade, quando quando eu falo contra, eu falo no sentido de ter que ter um equilíbrio. É necessário. Por exemplo, aqui em Campos dos Goytacazes, nós temos 45 mil famílias, 628, que estão na extrema pobreza, vivendo com renda de 89, de 0 a 89 reais. São pessoas que estão numa situação desesperadora de não ter o que comer. E se você ficar adotando esse tipo de medida, que você não tem unanimidade entre especialistas e cientistas, esse quadro se agrava. E quando falando nessa quantidade de quase 50 mil famílias, nós não estamos falando de 50 mil pessoas. De pessoas, em número de pessoas, passa de 120 mil pessoas. Após essa onda de vai e volta, fecha e abre a economia, isso deve estar chegando perto de 150 mil pessoas na extrema pobreza. Então, necessitamos de ter um equilíbrio, uma vez que quando encerra o lockdown, daqui a pouco tem que fazer de novo. Então, é algo que tem que ser muito bem analisado, porque senão nós fazemos com que dois problemas passem a existir. O vírus, que não tem como se livrar dele agora, a princípio ainda não há, o que pode ser feito é a vacina, mas o vírus vai permanecer aí, e você conseguir equilibrar a economia. Eu queria, Anderson, em vez de eu dar uma opinião, eu vou ler aqui as opiniões dos especialistas. Queria que vocês comentassem, por favor, segundo essa declaração sua que eu li inicialmente, que você reafirmou aqui e estendeu. O Carlos Bacelar disse sobre a sua declaração. Segundo a Nature, que você citou, né, a revista científica britânica, em trabalho publicado por Zhang, que é um matemático chinês da Universidade de Berkeley, na Califórnia, abre aspas, o que ele disse, o especialista: as medidas de redução do contágio em 1,7 mil localidades da Ásia, Europa e EUA sugerem que 140 milhões de infecções haviam sido evitadas ou adiadas graças às restrições, fecha aspas. Evidente que o lockdown diminui o contágio. A ciência vem demonstrando isso com evidências indiscutíveis. O exemplo de Portugal é claro. 2 meses de lockdown pleno, com vacinação em massa, testagem em massa, ajuda econômica em todos os níveis. O resultado? A média de 300 mortes dia em março passou a 0 de mortes essa semana. Valeu o sacrifício? Se o Bolsonaro fosse presidente do mundo, faria intervenção em Portugal, porque o governo local tinha decretado, entre aspas, estado de sítio.
é a primeira análise feita por Carlos Bacelar, do Laboratório Plínio Bacelar. Queria que você comentasse, por favor. Então, aí eu tenho aqui, veja bem, pesquisador da Universidade de Edimburgo, na Escócia, conclui que as infecções na Grã-Bretanha já estavam diminuindo antes mesmo do lockdown começar. Outra, pesquisa dinamarquesa divulgada em dezembro do ano passado afirmou que o lockdown não teve nenhum efeito na taxa de infecção dos 11 municípios. 11, estamos falando, não é de um como Campos, estamos falando de 11 municípios naquela localidade, naquele território, que foi analisado. Então, você vê que existem opiniões, cientistas, pessoas renomadas, respeitadas, respeito à opinião de todos, mas nós temos, como eu te falei no início da nossa conversa, nós não temos uma unanimidade. Assim como ele tem o posicionamento dele e ele quer comprovar, existem outros, mundo afora. Eu estou te falando, nos Estados Unidos, nós estamos falando de 6 mil, não estou falando de 6, nós estamos falando de 6 mil especialistas e cientistas que tiveram o mesmo posicionamento dele, porém contrário ao que ele está falando. Entende, Luiz? O Jorge Gomes Coutinho, cientista político e sociólogo, professor da UF Campos, analisando essa declaração. Argumento curioso. Faz apropriação seletiva do argumento de autoridade, o Nobel em Química, mas ignora que outros tantos laureados com o Nobel e demais cientistas apresentam justamente o oposto. A nossa autoridade, entre aspas, que se adequa e nos é conveniente à dos outros. Para estes outros, talvez caibam termos como globalista, esquerdopata e afins. Só pode ser argumento de alguém sem treinamento científico em qualquer campo. E se tem treinamento, é desonestidade intelectual pura e simples. Ignora que, salvo as mortes e sequelas dos pacientes, os danos provocados pela pandemia são reversíveis. E a recuperação mais ágil se as medidas reconhecidas forem seguidas: isolamento social, asepsia quando ocorrer a exposição no espaço público, testes e vacinação em massa. Pode comentar, Anderson? Sim. É o que eu falei para você. Ele, dentro da área dele, ele vai ter um posicionamento em consonância com aquilo que ele acredita. A questão pode existir, em muitos pontos dela, a questão ideológica? Pode. Não há a menor sombra de dúvida, tanto quanto para quem é de direita, quanto para quem é de esquerda. Você vai ter questão ideológica envolvida. Mas se fosse restringir simplesmente a ciência, nós permanecemos em uma situação de que não há unanimidade. Ele simplesmente vai se ater ao campo dele, a área dele científica, vai falar com base nela. Mas não muda nada. É a opinião dele, essa é a realidade, é a opinião dele, com base na opinião dos cientistas que concordam com o lockdown. Você tem a sua com base nos cientistas que concordam com o lockdown. Eu tenho a minha com base nos cientistas que discordam com o lockdown. Você é negacionista? Eu sou negacionista? Entende? Essa é a realidade. Precisamos analisar a coisa de uma forma razoável, sem trazer aos extremos. O problema é que quando há uma opinião contrária a daquelas pessoas que acreditam que as suas opiniões são absolutas ou são realmente as verdadeiras, aí você fica totalmente contrário àquelas pessoas que não acreditam naquilo que você está falando. Só que faz parte da democracia, podemos dizer assim, né? É democrático divergir. E divergir de forma respeitosa. Eu não preciso tratar você, a título de exemplo, como esquerdopata. Você não precisa me tratar como radical de direita, extremista de direita. Eu acho que você pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha, divergirmos de forma respeitosa. Só curiosidade, ou você é o Jorge Gomes Coutinho, ou você sou eu, a Luiz Abreu, ou você é Cláudio Nogueira, ou você é o ouvinte da rádio? Eu não me refiro a você pessoalmente, ou é um você aleatório, né?
Aleatório. Tá bom, então vamos aqui, eu vou ser identificado aqui, que é o João Monteiro Pessoa, o historiador, que diz o seguinte, sobre a sua declaração. Espero que esse comentário tenha sido feito no início da pandemia, em 2020, pois desde então, essa retórica contra o lockdown causa descrédito no mundo inteiro. Basta observar que os países que adotaram medidas restritivas mais rigorosas e organizadas estão voltando à normalidade primeiro. O lockdown não é desejo de ninguém e causa problemas, mas é a única solução temporária até a vacinação em massa. Criticar o lockdown nesses termos, os termos da sua declaração, Anderson, é equivalente a criticar um tratamento de quimioterapia por fazer o paciente sentir náusea e perder os cabelos. Os efeitos colaterais existem e devem ser minorados como possível, mas a alternativa a esse tratamento é a morte. João Monteiro Pessoa, professor do IFE Campos. Não, o IFE só tem Campos. Olha, o doutor David Nabarro, ex-candidato do Reino Unido para chefiar a OMS e atual enviado especial para a Covid-19 da organização, afirmou que a única coisa que os lockdowns conseguiram foi aumentar a pobreza. Abre aspas. Nós, da OMS, não defendemos o lockdown como principal meio de controle desse vírus. Estamos falando de quem? Da OMS. A própria Organização Mundial de Saúde, ela chegou ao ponto de afirmar que nós não defendemos o lockdown como principal meio de controle desse vírus. Como principal, Aloysio. Ou seja, existem outros. Por que só a insistência com o lockdown? Eu não sei se eu já... Acho que eu contei aqui uma vez isso, Aloysio, em uma entrevista anterior. No início da pandemia, já que você tocou no assunto aí... Não, o João tocou. Isso, perfeito. Que o João fala sobre o início da pandemia, eu vou te falar do início da pandemia. No início da pandemia, eu tive alguns sintomas fortes e procurei a emergência do hospital. Quando eu cheguei na emergência, devia ter umas 15 pessoas sendo atendidas, 10 a 15 pessoas sendo atendidas. Aloysio, eu conversei com um senhor modo de falar, deve ter sido entre 50 e 60 anos. Ele, comprovadamente com PCR para Covid-19, sentado de frente para mim, com máscara, já com a mangueirinha de oxigênio no nariz, eu de máscara, um distanciamento mais ou menos da minha cadeira para dele, uns 2 metros, ele comprovadamente infectado, e eu com uma suposição de infecção, supostamente infectado. Eu conversei com ele, normalmente ele falou que o pai estava infectado, que ele estava infectado, estava só aguardando para poder subir, estava com 40%, parece, do pulmão comprometido. Eu estava num ambiente onde deviam ter quase 15 pessoas entre infectados e com supostas infecções, e depois eu saí dali, fiz o PCR e eu não estava infectado. E nem fui lá dentro. O que me garantiu que eu não me infectasse dentro daquela emergência? Uma vez que eu tinha alguns sintomas parecidos, mas não era o vírus. O distanciamento e a utilização de máscaras. Quando nós observamos essa recomendação científica, que há uma unanimidade nela. Isso nós podemos garantir, que há uma unanimidade. Você, o Nogueira, as pessoas que estão nos acompanhando, os cientistas, todos nós unanimemente concordamos que ao utilizar a máscara e manter o distanciamento, as pessoas não vão se infectar. Eu vivenciei isso aí na prática. Então, por aí. É exatamente por aí. A outra medida que, como a OMS coloca aqui, como não sendo a principal, é porque existem outras, é necessário que essas outras sejam utilizadas. As outras a serem utilizadas são essas aí. A máscara, o distanciamento, a higienização das mãos. Quando você faz isso, você mantém a economia. Você não vai matar as pessoas de fome e de vírus. Você vai fazer com que as pessoas aprendam a lidar com o vírus. É igual à escola, Aloysio. Eu sou totalmente a favor que a escola ela volte a funcionar presencialmente. Quem são as crianças, os professores que não deverão participar presencialmente? Aqueles que têm comorbidade, ou aqueles que não quiserem, ninguém é obrigado, né? Mas
como poder público, eu sou totalmente favorável que ela retorne presencialmente. Por quê? Porque você tem professores, você tem alunos que estão convivendo com esse cenário caótico, que já aprenderam a conviver com esse cenário caótico e que têm medidas cientificamente comprovadas para lidarem com esse cenário caótico e conseguirem superar. Eu acredito que seja por aí. Essa declaração sua de volta às aulas, favorável às aulas presenciais, é a declaração forte que deve gerar reações do CEP. Enfim, não vou antecipar isso, mas é um posicionamento fatalmente vai gerar reações. Faz parte. Sim, você é um homem público que está acostumado com isso. Agora, vamos seguir aqui, porque estamos chegando já ao final do primeiro bloco. O economista, aí a área que você defende, né? Você está falando isso, economia. E o José... Aloysio, um instante, desculpe te interromper. Eu não estou falando de economia. Eu estou falando economia, vida, economia. Ambas estão entrelaçadas. Não tem como dissociar. Até porque você não tem economia de morto, né? Morto não compra, não produz. Né? Não tem vivo sem economia também, porque não come. Sim. É a realidade, né? Mas eu falo na dicotomia posta, né? Entre economia e... uma dicotomia posta no Brasil. Acho que o único país onde isso existiu além do Brasil e prevaleceu foi a Suécia, que admitiu que errou nisso ao buscar a imunidade de rebanho. Mas, enfim, eu quero ficar aqui nas declarações, para acabar de lê-las. O José Alves Azevedo Neto, economista e professor do Universo, ele tem uma posição mais de todos os ouvidos, foi a que demonstrou ser favorável à reabertura do comércio em Campos. Ele disse aqui: respeito muito a ciência e não vou entrar, analisando sua declaração, Anderson. Respeito muito a ciência e não vou entrar no mérito para discutir a publicação de do cientista na revista. Todavia, acho sim que deve ser uma saída equilibrada para conciliar os aspectos relativos à saúde e à economia, como ele está falando aqui agora. E, em algumas situações, até mesmo fazer o lockdown de forma organizada. O grande problema do combate à pandemia no Brasil está relacionado à falta de uma coordenação nacional do governo federal, que subestimou a crise sanitária através de declarações infelizes do presidente da República, que, inclusive, afirmou com todas as letras, em março de 2020, que morreriam apenas 2.000 pessoas. E na quinta, que é aquela semana, né, dia 29 do mês passado, ultrapassamos a marca dos 400.000 brasileiros mortos. Queria sua análise, por favor. Veja bem, Aloysio. Ele fala que uma coordenação nacional, supostamente uma coordenação nacional, de acordo com a fala dele, não chegaríamos a essa quantidade de mortos, né? Agora, não sei o porquê que as pessoas falam isso. Porque todos nós temos o conhecimento que logo no início da pandemia, essa prerrogativa de coordenação nacional foi retirada do governo federal e foi dada aos estados e os municípios. São os estados e os municípios quem coordenam o combate ao vírus, as medidas de restrições. Tem muito que se falar com respeito a isso. Eu acredito que isso independentemente do governo que seja, a partir do momento que você tem um governo federal e dele é retirado a prerrogativa por um tribunal superior, como foi o caso do STF, para poder dar essa prerrogativa para estados e municípios fazer o combate, adotar medidas de restrições de acordo com as necessidades locais, eu acredito que um tipo de declaração como essa foge muito, né, extremamente da realidade. É uma opinião, eu respeito, mas a realidade dos fatos são essas. Anderson, você me desculpa, mas a declaração que você está dando não corresponde à verdade. Me desculpa, porque vários ministros do Supremo disseram. Não, calma aí, você falou, eu escutei, deixa eu falar esse argumento depois. Não, claro, vários ministros do Supremo disseram que o que foi feito, tem publicações na Jus Brasil, enfim, todos os ministros do Supremo, foi dividir a responsabilidade com os estados e municípios. Em momento nenhum foi tirada a responsabilidade da coordenação nacional do governo federal. Até porque, basta você, vereador, você sabe disso,
as vacinas de campos são repassadas pelo governo federal ao governo estadual, que repassa, por exemplo, as vacinas. Sim. Né? Então, logicamente que há participação do governo federal também. Não é só dos estados e municípios, nem é só da União, é de todos. Agora, a coordenação geral cabe à União. Hora nenhuma isso foi tirado da União. Totalmente retirado. Vou te dar um exemplo, Luiz. Houveram medidas que foram adotadas no estado do Rio de Janeiro, e que aqui no ano passado não foi adotada. Porque o prefeito, por conta dessa autonomia, ele decidiu que não adotaria. Lá no Rio de Janeiro houve a medida. Lá se adotou. Campos dos Goytacazes se encontra dentro do estado do Rio de Janeiro, mas por conta da autonomia não foi adotada essa medida aqui. E assim, a nível federal, estadual e municipal. A culpa, ela tem que ser de todos? Obviamente. Agora, é uma situação em que nós nos encontramos que inevitavelmente, infelizmente, lamentavelmente, como está acontecendo no mundo inteiro, esse vírus maldito vem ceifando vidas. Eu vou ler aqui a manifestação do Supremo Tribunal Federal, datado 18/1/2021. Né? Vou ler aqui. Esclarecimento sobre decisões do STF a respeito do papel da União, dos estados e municípios na pandemia. Não é verdadeira a afirmação em redes sociais de que a Suprema Corte proibiu o governo federal de atuar no enfrentamento da Covid-19. A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, STF, esclarece que não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais de que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Na verdade, o plenário decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área de saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. Esse entendimento foi reafirmado pelos ministros do STF em diversas ocasiões. Ou seja, conforme as decisões, é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia. Supremo Tribunal Federal. É essa autonomia que eu acabei de te falar. Essa autonomia, ela foi dada para estados e municípios. Vou te dar um exemplo bem prático. Por exemplo, aí você manda, aí você é o chefe na Folha. O Nogueira, os demais funcionários, as demais pessoas que colaboram, os demais colaboradores, eles vão fazer o que você disser, porque formou-se uma equipe aí sobre a sua coordenação. Você não virou pro Nogueira e deu para ele a autonomia de dizer para ele assim: Nogueira, se eu não for para fazer o programa com o vereador, você pode fazer. Você não delegou isso para ele. É você quem vai fazer. Você chegou atrasado. É você quem vai fazer o programa. Porque você é quem manda. É autonomia. Essa autonomia foi dada para estados e municípios. Tanto que, repito, lá no Rio de Janeiro, houve uma medida e aqui o prefeito se recusou a adotar a medida. É nesse sentido que eu estou falando para você. A autonomia foi dada, então os estados e os municípios vão agir com medidas restritivas dentro dessa sua autonomia. Eu vou repetir aqui para ficar clara a verdade. O STF esclarece que não é verdadeira a afirmação de que circula em redes sociais que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, é o Supremo Tribunal Federal dizendo que não é verdadeira. Em relação a grupo de comunicação, rapaz, toda vez que eu, por acaso, não venho, a tem toda a autonomia para fazer o programa, como eu já fiz algumas vezes aqui. Talvez esteja trazendo experiência, talvez, da Record, eu não sei, aí pode ser diferente, mas aqui é assim. É só um exemplo. Aqui é assim, também, você falou de verdade absoluta, isso é coisa de religião, né? Isso não é coisa de ciência. Mas vamos seguir com a ciência aqui. Não, aí é você que está falando. Eu não estou falando. Verdade absoluta, dogma religioso é coisa de religião, não é coisa da ciência. Não existe verdade absoluta na ciência. Não, verdade absoluta é no sentido de você falar, por exemplo, você está falando agora como se isso fosse uma verdade absoluta. Como que fosse verdade absoluta? Que não existe verdade absoluta na ciência? O que você está falando? Existe verdade absoluta na ciência?
como que vai existir verdade absoluta na ciência? Eu acabei de falar para você, no nosso quadro quase que inteiro, agora que está quase encerrando, que não há unanimidade. Então, vamos voltar aqui para declarações. Leandro Rabelo Monteiro, biólogo, professor da UENS. Ele usa aqui a sua citação. Analisa e você fala da Scientific Reports, né? No site da Scientific Reports, o artigo aparece, e você faz menção, com uma nota dizendo que está sujeito a muitas críticas, que estão sendo consideradas pelos editores. A declaração também menciona Michel Levitt, químico ganhador do Nobel, não especialista em epidemiologia. Em alusão a um pesquisador renomado, essa alusão a um pesquisador renomado é a chamada falácia do apelo à autoridade irrelevante. O fato de um pesquisador ser renomado em uma área não quer dizer que ele seja competente para ter uma opinião sobre qualquer assunto. As previsões de Levy em março de 2020 se mostram completamente equivocadas. Infelizmente, o estrago feito quando esses erros são apropriados por negacionistas é grande. A discussão posterior que esclarece o problema não importa os negacionistas. Importa apenas a perspectiva de confusão para dar a impressão de que existem argumentos científicos dos dois lados da discussão. Leandro Rabelo Monteiro, quer comentar, Anderson? Olha, Aloysio, se um pesquisador renomado na área, ele não tem competência para falar daquela área, não sei mais quem tem. Essa é a realidade. Ele falou que ele é um químico, né? Renomado na área. Renomado em mecânica não quer dizer que você pode dar opinião sobre astrofísica, né? É renomado na área, ele conhece. Renomado na área de química, né? Estamos falando de ciências biológicas, né? Estamos falando de um cientista. Por exemplo, eu tenho minha formação, eu sou pastor, sou formado em teologia. Você é jornalista. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Nós formamos essa opinião com base em pessoas especialistas, divergente. Mas, sim, por que ele, enquanto renomado na área dele, eu quero dizer nesse sentido, uma pessoa capacitada, prêmio Nobel de Química, ele não pode, com base naquilo que os cientistas falam, ele formar uma opinião e expor isso daí? É nesse sentido, entende? Eu acho que ele está falando aqui que seria muito relevante se estivesse falando de um assunto que é relacionado à química, não a biomédicas, né? Como é o caso. Mas para finalizar, porque o bloco até passamos o horário, a última análise da sua declaração, Anderson, é do infectologista Nélio Artires, médico. É uma afirmativa, ele falando sobre o que você falou, é uma afirmativa que não tem um embasamento científico adequado, pois é um relato observacional, sem levar em conta avaliações comparativas, randomizadas e multicêntricas. O distanciamento social, extremado pelo lockdown, apesar de ser danoso em vários aspectos, é a única forma comprovada de redução de circulação do vírus em meio a uma pandemia. Não tivemos lockdown aqui em Campos e no país. Estamos no momento observando o reflexo de uma redução de atividade no comércio e no lazer, propostas pelos municípios e estados, com uma tendência à redução no número de casos e melhora do quadro epidemiológico. O Peru adotou o lockdown, foi o único país no início da pandemia da América Latina que adotou, se eu não me engano, de maio a junho. Negócio assim, foram quase 3 meses de lockdown total, absoluto. E olha a situação em que o Peru se encontra. Então, você querer afirmar que aqui ou acolá não foi adotado o lockdown ainda, você tem países que ele foi adotado e que ele falou no Brasil, né? Desculpa, mas ele falou no Brasil, né? Ele está falando no Brasil, perdão. Sim, ele está dando exemplo do Brasil, eu estou dando exemplo do Peru, aonde foi adotado para fazer chegar ao entendimento. Porque ele disse que aqui não foi adotado, então por isso não pôde se ver os resultados. Mas no Peru foi adotado e também não se pôde ver os resultados. Entende? Outros países adotaram, a Argentina adotou em determinado tempo, o Uruguai adotou também, outros países adotaram o lockdown também, não foi só o Peru, não. Uhum. Mas, enfim, 8h04, passamos até do bloco. Nogueira, você quer fazer alguma pergunta? Sobre essa questão da pandemia, mas acho que o bloco já avançou muito, a gente pode ou deixar para o próximo, porém o assunto do próximo também é muito importante, que é a questão lá da Lagoa de Cima. É o tema do próximo bloco. Né? Próximo bloco. Então, a gente fala mais sobre esse assunto, então, no próximo bloco.
São 8h04. 8h04, você ouviu Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, né? E a gente volta dentro de instantes, ao vivo, hoje com o vereador Anderson de Matos, aqui no Folha no Ar, primeira edição.